gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Pode tirar, viu, filho? Gênesis capítulo 35. Amém? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú, teu irmão. Podemos assentar. Nós iniciamos hoje a última quarta-feira de dezembro, das 7 quartas-feiras, exato. Sempre quando eu começo a campanha, são 7 quartas-feiras, porque são 7 temas dos quais vamos falar do dia 1º ao dia 7 de janeiro. Então, essas mensagens de novembro, meados de novembro a dezembro, elas se encaixam com as mensagens, elas são uma preparação para as mensagens do dia 1º ao dia 7 de janeiro. Nós vamos trabalhar as obras do Senhor Jesus e a direção dele. Primeira parte que nós vamos trabalhar, que nós vamos começar hoje, que é a primeira quarta-feira, é a bênção da multiplicação, onde vamos poder comer o pão e o peixe. O segundo, nós vamos falar sobre o coração, sobre o perdão. Você sabe que uma das razões dos embaraços e das questões na vida de muitas pessoas é um coração amargurado e a falta de perdão. No terceiro dia, nós vamos falar sobre a família. Então, nós vamos trabalhar o tema de família. No quarto dia, vamos falar do poder e da autoridade do Espírito Santo. No quinto dia, vamos falar sobre os talentos que Deus a nós tem confiado e dos quais nós temos que colocar em prática. No sexto dia, nós vamos falar sobre a fé, sobre a importância da fé. E no sétimo dia, no domingo, é o dia de nós entregarmos o nosso projeto, né? Então, nós vamos falar também sobre pedir e dar-se-vos-á. Mas hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Você está aí aberto em Gênesis capítulo 35. Depois do quê? Estava dizendo, depois do quê? Você sabe que Jacó, ele tinha várias situações indefinidas na vida dele. Ele era um homem assim que trazia uma abordagem muito presente daquilo que ele viveu no passado. Ele era uma pessoa meio inconstante, meio instável, e aconteceu alguma coisa muito ruim na família dele. Eles não tinham assim, não eram de posse de uma grande nação, de um grande povo. Claro que havia se multiplicado. Havia mais ou menos há 7 anos que ele havia desligado-se de seu sogro. Ele trabalha para o seu sogro durante alguns anos, e havia mais ou menos já 7 anos que ele estava separado do seu sogro. E a família de Jacó não era uma família bem ordenada. Era uma família assim, você já viu aquele bando de índio que tem um monte de cacique? Então, a família dele era assim, era mais ou menos assim, né? Quando não se tem autoridade, a coisa perece. Então, 2 filhos de Jacó tiveram uma atitude muito insana e insensata. O que acontece? Eles estavam numa terra, peregrinando, e então a filha dele, chamada Diná, a filha de Jacó, ela foi visitar a terra perto. O pessoal que tinha um moço que chamava-se quem? Os filisteus. A Bíblia diz que isso era proibido, e principalmente uma moça sozinha, provavelmente ela foi com alguma dama, mas não levou ninguém, e ela foi estuprada pelo filho de Ramor. E esse moço ficou apaixonado por ela. E aí, depois que ele estuprou ela, ele quis casar-se com ela. Aí ele chega para Jacó e diz assim: eu quero casar-se com a filha de vocês. E aí, o que acontece? 2 filhos de Jacó tomam uma atitude. Eles são Simeão e Levi. Eles dizem o seguinte: vamos fazer um plano. Então, eles fazem um acordo com o pessoal de Siquém, que é o filho, né? Eles dizem assim: se vocês circuncidarem todos vocês, nós vamos dar as nossas moças para vocês e vocês vamos fazer uma troca. Mas isso era só um jogo. Quando os moços estavam no pior dia de dor, eles entraram no acampamento e mataram todo mundo e pegaram alguns, as crianças, as mulheres, como despojo junto com o despojo. Naquele momento, Moisés diz assim em Gênesis 34:30. Quero que você leia comigo. Moisés não, né? Jacó diz assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi:
tendes me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Ou seja, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Nós vamos ser perseguidos e vamos morrer. Entre os cananeus e os perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído eu e a minha casa. Aí, então eles respondem ao pai, mas é certo eles tratarem a nossa irmã como uma prostituta? E fica nesse impasse. Pai contra filho, filha contra pai, e essa bagunça. Aí o que acontece? Acontece que Jacó não sabe o que faz. Jacó fica estático, paralisado, ele não sabe o que faz da vida dele. Então, depois disso, com essa ameaça ventilando sobre Jacó e toda a sua família, Deus aparece a Jacó e diz: levanta-te, sobe a Betel. Você se lembra em Gênesis 28, quando Deus aparece para Jacó? Quando ele sai fugido da sua família, por causa da ameaça do irmão, então ele chega num lugar, em Padã Arã, e ali Deus aparece para ele numa escada de anjos subindo e descendo, e Deus faz uma promessa para Jacó. E ali Jacó coloca umas pedras e derrama uma libação, dizendo: Senhor, se tu me abençoares e fores comigo e me deres o que comer, eu te darei o dízimo de tudo e serei fiel a ti. E derrama uma libação e consagra. Deus disse: você vai voltar lá onde você levantou uma coluna de pedras naquele dia em que eu apareci para você. Por que Deus manda Jacó voltar lá atrás? Jacó estava meio que perdido. Você poderia perguntar: o que isso tem a ver com a multiplicação? A multiplicação era uma promessa de Abraão, que passou para Isaac, e de Isaac, que passou para Jacó. E Jacó disse no capítulo 24, nós somos um povo pequeno. Nós somos uma família pequena. Havia uma promessa pendente, mas havia votos pendentes. No dia em que Jacó está fugido da sua família, Deus aparece para ele e fala com ele como bênçãos tão grandes, que se você procurar na Bíblia existem semelhantes, mas a dele foi uma das grandes. Estão entre as bênçãos, ali o Senhor arrebata tudo, ele cerca a família, os descendentes, a posse, o futuro, ele cerca tudo, até o passado de Jacó. Só que isso não foi suficiente. A impressão era que nada era suficiente para Jacó. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem, nenhuma ação de Deus parecia que não era suficiente. Deus falava com ele, mas não havia da parte dele nenhuma iniciativa. Deus falava com ele, Deus repreendia Jacó, Deus ajudava Jacó, mas parece que, nada funcionava. Você olha para ele sempre com uma atitude depressiva, uma atitude triste, uma atitude abatida. Depois de Gênesis 28, onde Deus aparece para ele em sonhos e fala com ele, aprovando ele, perdoando ele. Você acha que ele saiu dali animado, pronto? Não. Ele saiu dali cansado, desmotivado, se oferecendo para ser escravo do irmão da sua mãe. Então você percebe que tudo que Deus dizia para Jacó não era suficiente para ele se levantar. Não era suficiente para ele tomar um posicionamento. E ele viveu a vida inteira assim. Não foi uma fase, não foi um episódio. Eu reconheço que alguns dias na sua vida, alguma fase na sua vida, o Senhor vem e fala, e tenta levantar você, e tenta aprumar você, e tenta posicionar você, e ele tenta às vezes uma, duas. No caso de Elias, o Senhor teve que tocá-lo a segunda vez, teve que dar pão a ele a segunda vez, mas funcionou. Às vezes é necessário que nós sejamos tocados 2, 3 vezes, levantados, investidos e semeados, mas Jacó nunca funcionou. Peraí, se eu não funciono numa época que eu não estou legal, se eu não funciono numa época que eu não estou bem, se eu não funciono mas tudo bem, mas nunca funcionar, nunca permitir que a palavra entre e seja absoluta, e seja aquela palavra rema, aquela palavra soberana, que venha e abra os seus horizontes, e abra a sua mente, e abra a sua visão. Ele um dia erigiu uma coluna e diz: aqui é Betel, casa de Deus. Fazia 7 anos que ele estava peregrinando, e ele nunca pensou em voltar em Betel. Deus teve que dar um
toque para ele? Não, Deus teve que dar uma ordem para ele. Volta lá, que nós temos assuntos pendentes. Eu queria, antes de continuar, dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim que Jacó havia feito um voto de voltar àquele lugar. E ele não tinha cumprido aquele voto. Quantos votos que você já fez e não cumpriu? Quantos embaraços na sua vida estão amarrados por votos que você não cumpre? A Bíblia diz: não vote, mas se vota, cumpre. Se votar, tem que cumprir. Quantas pessoas embaraçadas, enroscadas em sua vida, amarradas em suas situações, por quê? Porque vive projetando-se em situações das quais não cumprem. Quando se faz voto, deve se cumprir, porque o céu precisa te levar a sério. As pessoas que estão escritas neste livro, das quais Deus fez com elas uma história na terra, foram pessoas que votaram, pessoas que assumiram responsabilidades, pessoas que assumiram compromisso. Aí você vem à igreja, Deus fala com você, você diz: tá bom, Senhor, é assim que eu chegar em casa, ou assim que a oportunidade vier, ou assim que, mas esse dia nunca chega, esse dia nunca acontece. Os votos não são cumpridos. Você vai procrastinando, vai jogando-os à frente, jogando à frente, jogando à frente. Você não percebe que você está criando amarras para os seus pés. Votos não cumpridos são amarras. Deus queria desembaraçar a vida de Moisés, de Jacó. Deus queria desembaraçar a vida dele. Deus queria dar a ele uma historicidade, uma história naquele coração triste, abatido e depressivo. Ele disse: aqui é a casa de Deus. Se tu me abençoares, eu vou voltar. Então o Senhor manda, ele diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Ele não havia feito um altar, ele apenas havia erguido uma coluna. Diga: chega de coluna. A coluna era feita como um memorial, assim como a coluna no meio do Rio Jordão, assim como a coluna fora do Rio Jordão. Colunas eram levantadas como memoriais, como monumentos para trazer a memória de um feito. Altares eram feitos para sacrifício, para renúncia, para entrega, para abnegação. O Senhor diz: chega de coluna, vamos fazer um altar. E de novo: chega de coluna. O que Deus diz a Jacó: eu quero um altar. Você vai onde eu apareci para você. Qual foi o episódio que Deus relata a Jacó? Quando você, leia aí o resto do versículo. Fugia do seu irmão, de Esaú. Às vezes é muito importante você lembrar de momentos que você passou na sua vida. Antigas angústias, sabia? Às vezes é importante você lembrar de antigas angústias e você concluir que nenhuma delas se destruiu. Pelo contrário, você creu em Deus e se tornou mais forte do que ontem. Nenhuma antiga angústia te destruiu. Nenhuma angústia passada te derrotou. Versículo de número 2. Então disse Jacó à sua família. Jacó faz uma reunião com a sua família e a todos os que com ele estavam. Eles eram bem poucos. Você vê que quando eles entraram no Egito, já após alguns capítulos, eles eram em 70 almas. Então eles eram apoucados mesmo, e o temor de Jacó era real. A Bíblia diz assim, que ele diz à sua família e com eles estavam, ou seja, aqueles que eles trouxeram lá de Siquém, né? Pessoal que veio lá do despojo. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Pasmem vocês. Como é que uma pessoa que tem uma experiência com Deus, como é que uma pessoa, um chefe de uma família, que serve a Deus, que conhece a Deus, pode permitir que na altura dessa situação haja ídolos no meio deles? Sabe aquela coisa de vista grossa?
Onde você acha que você vai chegar com a sua vista grossa? Você vai chegar a ser cego. É assim que nós chegamos quando fazemos vista grossa. Faz vista grossa para isso, faz vista grossa para aquilo, vista grossa para aquilo outro. Finge que não vê, finge que não escuta, finge que não enxerga. Essa era a política familiar de Jacó. Até então, ele havia feito um altar nos capítulos anteriores. Só que os ídolos continuavam na família. A própria esposa dele tinha um terafim, que era um ídolo do lar. Que quando o pai vai buscar, ela finge que está menstruada e esconde o terafim debaixo da cela. A própria esposa dele tinha um terafim. Como é possível alguém que tem... Aí você fica, Jacó. E aí vamos parar e pensar quantas coisas permissivas existem na sua vida que ofendem a presença do Espírito Santo. Quantas coisas permissivas que você não consegue, que você diz é maior que as minhas forças, eu não consigo, eu não dou conta, mas você sabe que traz dano para a sua vida. Até quando? O nome dessa mensagem é: tem que existir um El-Betel antes da multiplicação. Tem que existir um El-Betel antes da multiplicação. Se nós queremos essa multiplicação em 2018, e eu não falo só de prosperidade, mas eu falo de vida espiritual, eu falo de saúde, eu falo de posicionamento, eu falo de libertação, nós precisamos entender que no lugar das nossas colunas, as nossas constatações, os nossos memoriais, nós precisamos levantar altares, os quais neles haverá o nosso sacrifício, o preço a ser pago pela nossa liberdade. A Bíblia diz que ele manda com que os ídolos sejam arrancados todos. Quais são os ídolos da sua vida? Seus filhos, seu casamento, seu trabalho, seu emprego, seu dinheiro, sua empresa, sua vontade. Quais são os ídolos? João diz à igreja: filhinhos, abstenhai-vos dos ídolos. Quais são os ídolos da igreja hoje? Qual é a idolatria da igreja hoje? O que a igreja coloca em rivalidade com o Senhor? O que tem recebido da igreja o amor, a atenção, o que tem recebido da igreja a atenção e a dedicação, maior ou semelhante àquilo que Deus tem recebido. Ele diz: tirai-vos os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele diz: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Você sabe o que significa? A mudança de veste significa você se lavar, se limpar e colocar trocar de roupa para que você entre dentro de uma situação adequadamente. Eu quero que você entre em 2018 adequado para ser abençoado. Você pode dizer amém? A Bíblia diz assim, versículo 3: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. O que você acha desse versículo 3? O que você acha desse versículo 3? Olha para esse versículo 3 e conclua uma coisa. Ele diz: tirai os ídolos, purificai, troquem de vestes. Analise o versículo 13 e conclua. O que você vê aí? Não é muita explicação para uma pessoa só? Por que ele tinha que explicar? Por que ele tinha que dar tanta satisfação? Por que ele tinha que participar a todos daquilo que Deus havia falado com ele? Deus não falou com todos, Deus falou com ele. Você sabe por que ele deu tanta satisfação? Porque ele era frágil. E ele precisava do apoio de todos. Para que todos deixassem os seus ídolos e fizessem com ele junto aquele ritual, ele precisava dar explicações da sua fé, da sua experiência, da sua vida. Eu quero dizer para você, enquanto você for cativo de ser humano, pode trocar folhinha, pode trocar 18, 19, 20, 22, sua vida não muda. Você vê um homem dando satisfação da fé e daquilo que ele ia fazer. Ele diz:
Vamos nos levantar, vamos subir. Eu vou fazer ali um altar. Oh. Hein? Será que existe tanta fraqueza, que você não consegue assumir na sua vida e diante de Deus, seu posicionamento, aquilo que Deus tem falado com você? Você precisa de aplausos, de plateia, você precisa de pessoas, você precisa de uma turma, você precisa de uma turma, você precisa de apoio moral. Hein? Será que nós estamos em busca de apoio moral dentro da igreja? Precisamos que alguém diga ó, o outro A, o outro I, para que nós possamos ir e fazer algo que seja definitivo à nossa vida. É muita explicação para um chefe, para um líder. Dá para você entender que este homem não conhecia e nem sabia o que era liderança. Líderes, cabeças, pessoas sabem o que fazem. Sabem o que fazem. E eles não precisam de plateia, e eles não precisam de turma, e eles não precisam de apoio moral. Quantas vezes no 16, 17, 18, 16, 17, 15, e às vezes no 18, você precisa que as pessoas estejam te apoiando numa direção que Deus te dá, te apoiando numa mudança que você precisa fazer. Você precisa realmente de apoio, ou você precisa de fé e de coragem? Eles iam mudar as tendas, e ele precisa dar satisfação e explicar ao povo o que ia fazer. Você é uma pessoa que precisa que as pessoas, que essa turma te entenda, que aquele lado te compreenda, que o outro lado te aceite, e que de preferência o que está atrás te apoie. Dá licença. Ou nós contamos com Deus, ou não contamos com nada. Hein? Você tem Deus, e você precisa aprender a contar com Ele, a ouvi-lo e obedecê-lo. É isso que nós precisamos entender. Você vê alguém aqui fragilizado, alguém sem força para cumprir a ordem de Deus, e que precisava manifestar aos seus filhos e os filhos dos seus filhos aquilo que ele ia fazer. A Bíblia diz assim, versículo 4, no versículo 3 aparece até bonitinho, né? Pessoas fracas, às vezes as lamentações delas e as explicações parece até bonitinho, parece até assim, compartilhando com todos, né? Mas esse não é qualquer um, não é mesmo? Esse é o terceiro patriarca. Nós estamos falando de Jacó. Ele entra no lugar de Esaú, porque teve atitudes melhores do que Esaú. Versículo de número 4. Olhe para o teu irmão e diga assim, às vezes tem que ser forte. De preferência sempre, mas se não der, às vezes tem que ser forte. De preferência sempre. De preferência sempre. Mas se não der, às vezes tem que ser forte. Bom, Deus falou comigo. Ele disse, vai e eu vou. Eu não preciso dizer o que eu vou fazer e onde. Vamos levantar acampamento aqui. O que nós vamos fazer? Cada um na sua. Quieto. Às vezes você tem que ser forte. Porque se você continuar desse jeito, como é que o céu vai te levar a sério? Você reclama que não é abençoado, você reclama que as coisas vão mal para você, mas falta-te esse posicionamento espiritual de obedecer aquilo que Deus manda você fazer. E as coisas que Deus manda você fazer não estão ocultas no terceiro céu e nem no grande abismo, elas estão aí diante das suas mãos, você é capaz de fazê-las. Versículo de número 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Será que eles estavam com reticência de dar os deuses? E então ele teve que dar uma explicação. Eu queria te perguntar uma coisa para você. Nas coisas que você manda ou você não manda? Você sabia que Satanás é ladrão e ele rouba a autoridade? E quando você não faz uso da sua autoridade, não adianta invocar a autoridade do Senhor. Nas coisas que você manda, você tem que mandar. Deus constituiu líderes, ordenanças e autoridades. Nas coisas que você manda, você manda. Se você não manda, o diabo manda. Dá para entender ou não dá para entender? Pergunta por que está uma bagunça? Por que Satanás se andou? Porque veio um demônio lá não sei de onde. Não, é porque faltou autoridade. Onde falta autoridade,
A Bíblia diz assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó esconde por medo, esconde deles mesmo, por medo deles voltarem, buscar e pegar de volta. Vamos pular essa parte. Versículo 5. E partiram. Agora eu quero que você entenda, diga assim, ó, o caminho do dever e da obediência é o caminho mais seguro que existe. Sabe quando nós devemos ter medo? Quando nós estamos no caminho contrário à vontade de Deus. Não importa os desafios que você vai enfrentar. Não importa as pessoas que você vai contrariar. Não importa as verdades que você vai ter que estabelecer. Se é o caminho da obediência, é o caminho mais seguro que existe. Você diz amém. É o caminho da obediência, é o caminho do dever. Deus disse, sobe, vai lá a Betel. A Bíblia diz que o terror de Deus caiu sobre todos os inimigos. Todos os filisteus e os perizeus ficaram com medo. Medo de quê? De quase 70 almas? Não, de Deus. 5, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Amém? Qual é o caminho seguro? É o caminho da obediência. Pastora, mas é um caminho difícil, é um caminho que dá medo, é um caminho que às vezes eu não enxergo um palmo à frente de mim, mas é o caminho mais seguro que existe, é o caminho da obediência. Pode estar chorando, pode estar doendo, pode estar machucando, mas é o caminho mais seguro que existe. Diga amém. A Bíblia diz assim, versículo 6, assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Lá no capítulo 28, ele chega onde há muitos anos atrás, ele esteve e Deus falou com ele. Versículo de número 7. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel. Eu quero só que você volte no capítulo 28, só um pouquinho para você ver uma coisa. Deus fala com ele, promete a multiplicação, promete a terra, promete a bênção, promete a presença. Versículo 18, capítulo 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou o azeite por cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquele lugar antes era Luz. Volte no 35. Diga para o seu irmão o que significa Betel. Bet-el. Diga para o seu irmão o que significa. Casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. O que ele fez? Como que ele faz um altar e coloca o nome do altar? Como é que chama o altar agora? Como? O que ele acrescenta? Acrescenta o quê? Vamos recapitular. Ele chega em Luz, Deus fala com ele, e ele vai colocar o nome naquele lugar, e muda o nome daquele lugar, e levanta a coluna de pedras, que ele havia dormido, derrama azeite e diz, Betel, aqui é casa de Deus. Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Agora ele chega no mesmo lugar, onde ele pôs o nome de Betel. Aí ele diz assim, ele põe o nome do altar daquele lugar, como é que ele põe? El. Ele acrescenta o quê? El. O que significa El? O que significa El? Deus. Ele coloca casa de Deus. E agora ele coloca Deus da casa de Deus. Vamos traduzir isso para nós? Diga assim, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, você é a casa de Deus. A casa é de Deus. Certeza que a casa é de Deus? O que diz das amarguras, das tristezas, dos abatimentos? O que diz da raiva, da inveja, da cobiça? O que diz da mentira e de todas as malignidades que têm saído de dentro do coração humano?
Hã? A casa é de Deus? Será que você não está precisando levantar um altar e dizer, o Deus da casa dele? A partir de agora é tudo de Deus, literal de Deus. Ele acrescenta o el no começo e tem já o el no fim. Deus começo, Deus fim. Casa no meio. O que eu e você precisamos entender, que você precisa transformar a sua Betel em El Betel. Deus da casa de Deus. Não podemos apenas nos tornarmos uma moradia esporádica de Deus quando nos interessa. Literalmente, Deus tem que ser o Deus da sua vida e da sua alma. Ele levanta um altar e diz, El Betel, este lugar é Deus da casa de Deus. Deus acima de todas as coisas. Diga amém. Porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Entre esse episódio, morre Débora, a ama da sua mãe, que ele provavelmente trouxe junto consigo depois que a mãe morreu. Foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. Lamentação. O monte da lamentação. Jacó, você imagina? Ele era muito emotivo, muito sentimental. Imagina, durante toda essa situação, morre uma pessoa que criou ele, que esteve junto com a mãe todo o tempo, e que esteve e ajudou ele a cuidar dos filhos e tudo, e morre Débora, a ama de Rebeca. Você imagina como ele fica sensibilizado durante tudo isso. Eu quero dizer uma coisa para você. O exemplo daquela viúva de Eliseu, que quando perde o marido e os filhos está por ser resgatados e levados embora, segundo a lei. Guarde o seu sentimentalismo, guarde o seu quebrantamento, guarde a sua necessidade de chorar, de lamentar-se diante de Deus. Seja menos sensível neste mundo. Jesus diz assim, que não haja no meio de vós cuidados humanos. Ou seja, não se envolvam com os seus problemas. Que na sua oração você acrescente, Senhor, me ensine a sofrer. Eu não sei sofrer. Quando eu sofro, eu me definho. Quando eu sofro, eu revolto. Quando eu sofro, eu esfrio. Quando eu sofro, eu endureço. Quando eu sofro, eu me torno amargo. Quando eu sofro, eu absorvo o meu problema. Senhor, me ensine a sofrer. Me ensine a sofrer de maneira onde o teu altar vai ainda estar levantado e preparado para o sacrifício. Me ensine a sofrer. A maioria dos cristãos não sabem sofrer. O sofrimento vem e desbarata-os de tal maneira que é algo impressionante. Senhor, me ensine a sofrer. Me ensine a enfrentar as adversidades da vida de uma maneira tal. Lugar de lamentação. Então vamos falar daquilo que Deus diz para Jacó. Jacó, sua família está uma bagunça. Você acaba de dizer que vocês são poucos. E eu quero que você volte lá onde você levantou uma coluna. Você vai fazer um altar no lugar de coluna. Chega de memorial, chega de dizer Deus é bom, é verdade, Deus é maravilhoso, é verdade. Ó, eu creio em Deus, é verdade. Ó, Deus vai fazer, é verdade. Chega dessas frases feitas. Chega dessas frases que você diz apenas para levantar o seu ânimo. Chega. A partir de agora você terá altar, você terá moção de sacrifícios, você terá ações que resultam em objetivos. Chega de constatação. Deus é bom, tá, mas onde está a bondade dele na sua vida? Deus é maravilhoso, cadê as maravilhas? Deus é Deus de poder, Deus de ação. Então, Deus continua sendo Deus, mas onde estão as nossas atitudes? Jacó, você tem que ter uma atitude. Volta lá, suba a Betel e chega lá e levanta o altar para mim. Para mim. Você sabe o que Deus queria muito para Jacó? Deus queria muito que Jacó o conhecesse, como Abraão o conheceu. A descendência parece que foi perder, sabe? Abraão era amigo de Deus. Isaac, abençoado. Jacó, totalmente perdido dentro de si mesmo.
Parece que a geração vai perdendo, assim como a nossa. As gerações antigas eram muito mais crentes e fiéis e devotas a Deus. Não precisava ficar se falando em altares, em consagração, porque as pessoas se derramavam diante de Deus. Elas sabiam qual era a obrigação do seu cristianismo, a sua devoção, o seu amor e dedicação a Deus. E a Bíblia diz assim, que Jacó estava triste e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó. Segunda conversa sobre esse assunto. Quantas vezes Deus tem que falar no mesmo assunto com você? Quantas vezes? Eu não sei se você percebe, mas hoje Deus fala 1, 2, 3, 4, 5. Não tem reação. Não dá reação. Não tem reação. Não tem mudança. Vou sair daqui agora. A partir do próximo culto, a partir de amanhã, a coisa vai ser definida assim. Não tem mais. A pessoa até tem medo. Vem aqui, irmão, vamos fazer uma oração que a partir de hoje... Não, pastora, não fala essa palavra a partir de hoje, não. Então diga comigo, nunca mais. Não, também nunca mais não dá. Vai que. Quando ele teve uma luta com o anjo disse: o seu nome não é mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutasses com Deus e com os homens. Mas não adiantou. Por quê? Porque ele ainda, mesmo que Deus o tenha selado com outro nome, dentro dele ainda era Jacó. Você recebeu um novo nome, eu recebi um novo nome. E esse novo nome está escrito no livro da vida, pela mão do Cordeiro de Deus. Foi ele quem escreveu, e é ele quem vai abrir o livro, e vai dizer o meu novo nome, e eu vou responder por esse nome. Não o nome que meu pai escolheu para mim, mas o nome que ele escolheu para mim. Um nome do qual, em toda a trajetória da minha vida, eu recebo resquícios e virtudes deste nome. O nome que Deus escolheu para você, que está escrito no livro da vida, ele manda do céu para a terra as virtudes deste nome. Alguns, ânimo, alegria, paz, entusiasmo que é cheio de Deus, fé, ousadia, temperança. Pessoas que começam a manifestar características da virtude do Espírito Santo. Deus já havia dito para ele: o seu nome é Israel, mas ele por dentro ainda era Jacó. Eu queria dizer para você, Deus mudou o seu nome. E por dentro, você tem as características do novo nome? Ou ainda você é aquele que foi, aquela que foi? Pai, mãe, irmãos, trauma, indecisões, estratégias, frustrações. O que carregamos? Carregamos o nosso novo nome? Ou por dentro, ainda somos Jacó? Ainda somos aquelas pessoas que trazem as marcas do nosso passado, aquilo que nós vivemos. A Bíblia diz assim, o Senhor diz: seu nome não vai ser mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome de Israel. Pastor, onde está aqui a bênção da multiplicação? No versículo abaixo. Você sabia que a bênção da multiplicação era o selo da promessa de Deus? Porque não há nação sem multiplicação. Você sabe a bênção que Deus deu a Adão no Éden? Frutificai e multiplicai-vos. A multiplicação é bênção desde o Éden. É bênção desde o Éden. A miséria é a maldição do Éden. E a multiplicação é a bênção. A Bíblia diz assim, que o seu nome será Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Frutifica e multiplica. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti. E reis procederão dos teus lombos. Realeza, autoridade, nobreza sairão dos teus lombos. E você acha que depois de tudo isso aqui, Jacó melhorou?
Responde para o seu irmão se Jacó melhorou. Não melhora, nem com melhoral. Não melhora. Melhoral, nem com melhoral melhora. Não melhora. Por quê? Eu descobri o segredo de Jacó, por que ele não melhorava, só que eu vou contar só para vocês. Depois até pode cortar da filmagem, porque eu não quero que ninguém mais saiba esse segredo. Você sabe por que Jacó não melhorava? Porque ele não recebia a palavra como regra absoluta. Era sempre o que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu não consigo. É sempre minha família, é sempre meus problemas, é sempre meu pai, é sempre minha mãe, é porque meu pai não me amou, porque minha mãe não gosta de mim, é porque eu tenho muitos problemas, é porque desde que eu nasci. Enquanto você ficar cego, abduzido, subtraído pelos seus problemas, Deus olhou para ele e disse assim: eu sou o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus já estava falando: Jacó, não olha para você não, olha para mim. Ele que é grande, Ele que é poderoso e Ele que é absoluto. Satanás faz você olhar para você, dizendo: ó, você não vai conseguir, ó, não vai dar certo, ó, você está vendo? Ó, você nunca, ó. Mas você tem que olhar e dizer: não, eu sirvo o Todo-Poderoso. O que Deus diz a ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Frutifica e multiplica. Por quê? Porque de ti sairá muitas nações e dos teus lombos sairá muitos reis. Só que o seu problema é maior, a sua dificuldade, a sua aflição, a sua debilidade, a sua história, o seu passado, o seu presente. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos olhar para o Cordeiro que foi transpassado pelas nossas dores para que nós tivéssemos vitória? Para de olhar para você, para de olhar para as suas coisas. Jesus disse: os cuidados desta vida tirarão pessoas do céu. Não tenha cuidados. Sê, pois, zeloso pelo seu novo nome que você recebeu. Sê, pois, zeloso pelo Deus Todo-Poderoso que tem te chamado. O teu Deus é todo-poderoso? Amém ou não amém? Ah, pastor, Ele é poderoso, mas a minha fraqueza, a minha timidez, a minha debilidade, os meus problemas, a minha família, a minha história, o meu jeito, a minha personalidade. Ah, porque tem também, eu esqueci, do diabo, dos espíritos malignos, disso, daquilo, e aí vai. Será que nós não podemos terminar a frase e dizer: o meu Deus é todo poderoso, ponto. Ponto. Chega. Chega. Você sabe por quê? Que Jacó nunca conseguiu receber as promessas de Deus e dar uma guinada na vida dele, porque ele nunca abriu o coração para as promessas. Ele não conseguia se livrar do menino que tentava tirar o lugar do irmão, mesmo Deus o aceitando no lugar do irmão. Aquele menino Jacó ainda estava ali dentro, aquelas pendências emocionais ainda estavam ali dentro, aquelas perdas e derrotas ainda estavam ali dentro. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos nos desvencilhar de todos os nossos fracassos, neuras, de todas as nossas impossibilidades? O menino Jacó ainda estava ali dentro, clamando por um lugar, clamando por um espaço, mas Deus havia dado o céu para ele. Deus havia dado para ele um lugar, uma cadeira de patriarca de Israel. Nós éramos para dizer Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas hoje nós dizemos Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pastora, mas Deus podia ter tirado ele. Assim como poderia ter tirado eu e você, com todas as palavras e promessas das quais nós não conseguimos acompanhar. Aí você vê a misericórdia de Deus. Porque Deus não tira. Quem se afasta das bênçãos somos nós. Quem coloca distância entre nós e as bênçãos somos a nossa falta de fé, a nossa falta de posicionamento, de crer na palavra, só na palavra. Aí Satanás diz: mas isso eu não quero saber, mas e aquilo eu não quero saber, está tudo na mão de Deus. É só na palavra, só palavra. Jacó conseguiu e você vai conseguir? Por que você vai conseguir? Só para nós terminarmos, vamos ver. Por que você pode conseguir melhor que Jacó? Porque o seu Senhor Jesus
Deus Emanuel se fez carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, destruiu os domínios, os governos, os principados e potestades e nos deu autoridade para que pisemos nas cabeças de escorpiões e de serpentes, e ainda disse assim: não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que nós podemos nos sobressair a Jacó. Por isso que nós podemos receber a palavra de Deus e dizer: é isso aí, Deus, vou para cima. Olha para o teu irmão do lado, vê se ele tem ânimo para ir para cima. Não para cima de uma cama, hein? Do sofá estiradão. Não. Para cima do problema, da adversidade, de Satanás, das trevas. Porque a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. De 0 a 10, o quanto você quer a bênção da multiplicação? Pastor, eu não quero mais não. Sabe por quê? Porque eu não quero? Porque eu estou bem. Deixa eu te falar uma coisa. Ou você tem a bênção da multiplicação ou a maldição da miséria. Não tem meio termo. Seja bem-vindo ao mundo real. Ou você é de Deus ou do diabo. Ou você tem a bênção da multiplicação, ou você tem a bênção da diminuição, que é da miséria. Não tem outro termo. Não tem coluna do meio. Então você tem que dizer: eu preciso dessa bênção da multiplicação. Eu não posso ter a maldição da diminuição. Por quê? Porque lá em Deuteronômio está escrito: ou vocês serão abençoados para multiplicar, ou serão amaldiçoados para diminuírem. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse apenas numa coisa neste momento. Na sua autoridade sobre a sua vida. Eu quero que você responda uma pergunta para Deus agora. De quem é a autoridade da sua vida? Quem tem definido a maneira com que você tem vivido? Esse é o ápice do sermão desta noite. O porquê? O domínio da vida de algumas pessoas está nas mãos do problema, da aflição, do tempo, dos governos, da roubalheira do Brasil. O porquê? As pessoas se colocam nas mãos de familiares, de pessoas. Eu queria perguntar: por quê? A sua vida ainda não é dirigida por Deus. Por quê? Porque as aflições trazem medo. Porque as inseguranças te abalam. Sua vida não está nas mãos de Deus. Sua vida não está escondida no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Será que você pode começar hoje a tomar as rédeas da sua vida para que em 2018 você possa começar o ano dizendo: eu tenho uma vida? Será? Será que você pode começar o ano de 2018 com o seu coração blindado e escudado, de tal maneira que não serão pessoas ou circunstâncias que vão fazer você parar? Olhe para Jacó. Quantos planos, quantas promessas? Quantos? Mas quanto descrédito? Quanta dificuldade de receber a palavra de Deus. Por favor, cure-se. Cure-se. Acredite que você é especial. Porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Acredita. Chega. Chega. Chega de lamentos por aquilo que foi. Chega de pendências com o seu passado. Chega. Será que é possível você receber como Zaqueu o amor do Senhor e virar a página? Ó Deus, nós queremos te pedir perdão por não sermos tão produtivos quanto deveríamos. Por muitas vezes nos parecermos como Jacó.
falta de autoridade, é falta de interação contigo, o cativeiro com pessoas, colunas ao invés de altares. Oh Deus, nós precisamos da bênção da multiplicação. Não aceitamos a maldição da diminuição. Não vamos diminuir, Senhor. Não vamos. Por isso vamos aceitar o nosso novo nome, com todas as credenciais neles investidas. O meu novo nome vai brilhar em 2018. Você pode dizer isso? O meu novo nome vai estar diante dos anjos e diante do céu, como uma pedra para a coroa do Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Quem tem tirado de você autoridade sobre a sua vida? A quem você se ofereceu como refém? Deixa Deus te dar direção para a sua El Betel. Deixa Deus te dar direção. Pare de precisar de pessoas, por favor, eu te peço. Pare de precisar de pessoas. Que as pessoas precisem de você. Pare de ser carente e dependente daquilo que as pessoas podem te oferecer. Seja você um manancial de águas vivas. Olhe os tempos que estamos vivendo. Jacó tinha suas enfermidades, mas olha o tempo que ele vivia, de pessoas retas e fiéis e de caráter. Mas dá para eu e você ficarmos na situação de Jacó? Com a moralidade tão baixa, com a honra em decadência. Levante um altar nesta noite no seu El Betel e diga: Deus no começo e Deus no fim, e eu no meio. Porque Deus é o Deus da casa de Deus. A casa é dele e ele é Deus dessa casa. O Deus dessa casa não é como o Senhor Jesus diz, do coração varrido e não adornado. O Deus dessa casa não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata, não são as amizades, não é o meu convívio social, não é a minha religião, não é a minha família, não sou eu, não é minha vontade. O Deus dessa casa é o El Shaddai. Você pode dizer isso a Ele? O Deus da casa de Deus. Não permita que o seu coração se fragmente a outros valores, pessoas. Nesta noite levante o seu El Betel, o Deus da casa de Deus. Antes da multiplicação, levante o altar do El Betel. Chega, se cargos, dons, funções, personalidade, inteligência tem sido um Deus para você. Destrua nesta noite. É o Deus da casa de Deus. E ouço o Senhor dizendo: eu te dei um novo nome. Um nome que fala comigo. Um nome que fala de mim. O novo nome que eu recebi fala de Deus. O seu novo nome fala sobre Deus. Tu não és mais Jacó. Não é mais aquela menina, não é mais aquele menino. Não é mais aquele que precisava disso ou daquilo. Hoje você é Israel, príncipe de Deus. Diga assim comigo: eu recebo essa palavra profética sobre a minha vida, em nome de Jesus. E eu declaro que em 2018 eu levantarei o meu altar, o Deus da casa de Deus, e a bênção da multiplicação será em todos os meus dias, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Todas as hostes da maldade e espíritos das trevas que estavam de posse
da sua bênção, da sua libertação, sejam destruídos e desapossados em nome do Senhor Jesus. Toda dependência, toda obra de embaraço, de malignidade do inimigo, seja desfeita para a glória do Senhor Jesus. Amém?